do capítulo 25, né, item 282, pergunta 31, né, 31ª pergunta do item 282, que são perguntas e respostas sobre a questão da evocação dos espíritos. No item anterior, foi tratado sobre a questão da ubiquidade, né? O espírito poder aparecer ou dar comunicação em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Então, nós vamos continuar aqui este capítulo 25 do livro dos médiuns. Ele foi chamado aqui a atenção, na verdade, uma pergunta mais lá para o final, do livro Seara dos Médiuns, né? A lição 38, em que o Emmanuel fala sobre as faixas vibratórias, sobre as comunicações dos espíritos. Então, eu vou precisar de alguém que leia para mim, a partir da pergunta 31. A Elisete está aí? Não está. Faustinho está aí? Também? Oi, Eduardo, eu estou. A pergunta de que livro que é? É do livro dos médiuns. Então, eu preciso abrir aqui, porque eu não estou com ele na mão. Então vamos ver se alguém mais pode ler para mim aqui. Tem a Nilza aí. Posso ler. Então manda brasa, por favor. Então, é no 31º, né? Que nós paramos? É a pergunta 31, né? Exatamente. Podem ser evocados os espíritos puros, os que terminaram a série de encarnações? Sim, mas muito raramente. Não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas. Por isso, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. Então, rapidinho, né? Muitas vezes você tem aqueles espíritos, como, por exemplo, Jesus, né? Que é um espírito puro. E ele, você pode evocar Jesus, mas ele, por que ele atenderia a nós, né? Qual que seria a coisa, a vantagem para nós? Então, Jesus poderia até atender? Sim. Ele é um espírito capaz de fazer né, a sua comunicação. Mas os espíritos estão sendo bem claros, né? Nós somos, uma consideração rápida, somos espíritos ainda muito imperfeitos, vivendo num mundo de expiação e provas. Então, o que mais precisamos, né, fazer para ter o convívio dos espíritos puros? Praticar o evangelho que Jesus já nos trouxe. Pronto. É isso. Não é? É isso. Então, o que nós íamos fazer de pergunta para Jesus? Qual que seria a pergunta relevante que nós faríamos? Então, os espíritos estão alertando, olha, né? Eles podem, mas eles só vão se comunicar realmente, né, com aqueles que, vamos dizer assim, estão efetivamente, né,
numa situação de semelhante a deles, né? Que propósito teria? Se Jesus tem alguma coisa para chegar a nós, tem que partir dele e não de nós. É muita presunção nossa achar que Jesus pode, né, atender a um chamado nosso. Agora, como o Kardec sugere sempre que se faça a evocação do Espírito, ou seja, chamá-lo para comparecer à reunião, né? Bom, se você quiser, você chama e vai aparecer um espírito lá se dizendo que é Jesus, que é um espírito puro, que é um espírito que vive nas galáxias e vem para falar para nós, homens da Terra, o quanto que a gente precisa ainda progredir, e papapi, e papapá. Tem um monte de gente que acredita, né? Só porque se diz que veio um espírito de luz. Então, ele chama a atenção nossa para tomar cuidado com os espíritos de categorias inferiores que tomam os nomes desses espíritos muito mais elevados para poder se sentirem, né, ou serem atendidos, ou não é atendidos, eles se sentam assim, envaidecidos, né, de ter gente que os ouvem. Mas é zombaria, com certeza. Comentários? Pergunta 32, por favor. Como ocorre que o espírito dos homens mais ilustres venham tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos segundo eles, e é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles, senão na bondade. E os que são bons vão por toda parte onde há bem a fazer-se. Então, né, a pergunta do Kardec, quando ele fala que os espíritos mais ilustres de homens que foram ilustres, né, chegam ao chamado, né, quando são chamados por homens encarnados, né, obscuros, ou seja, daqueles que não são tão ilustres quanto eles, aliás, não são nada ilustres, são pessoas simples e comuns, né? De uma certa forma, essa é uma pergunta de uma pessoa que, que é orgulhosa, né? Por que que eles atendem a esses homens obscuros se eles são tão ilustres assim? Eles deveriam só se comunicar com os ilustres, né? E os espíritos são bem rápidos em dizer: o homem julga por si mesmo, né? Pela sua condição ainda, os espíritos, né? O que é um erro. Então, ele fala: o que distingue os espíritos, né? As categorias de espíritos, né? E aqui na Terra as pessoas distinguem aquela pessoa ilustre de outra obscura, muito simples, né? Paupérrima, até financeiramente as coisas acontecem assim. No mundo espiritual não é isso. O que distingue um do outro é a bondade, é a qualidade moral, né? Então, eles vão aonde há o bem a ser feito. Pergunta 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito?
Pode-se evocá-lo no instante mesmo da morte, Mas como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Nota: a duração da perturbação, sendo muito variável, não pode ter prazo fixo para a evocação. É raro, entretanto, que ao cabo de 8 dias, o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode fazê-lo algumas vezes, muito bem, 2 ou 3 dias depois da morte. Pode-se, em todos os casos, tentar com cautela. E aí? O que vocês acham? E aí, Nilza, o que você acha? Eu acho que não se deve, de forma alguma, evocar um espírito que acabou de falecer, né? É muito complicado, porque a gente conhece todas as situações, né? Que nos livros lá do Obreiros da Vida Eterna, a gente viu como que cada espírito sofre, né? Para poder desfazer o cordão, né? Fluídico. Uhum. Cada um tem um processo, né? Então, acho que nesse momento, 7 dias, 8 dias, muito mais que isso não se deve nem. É lógico que muitas pessoas gostariam de saber logo de cara como é que está o meu pai, a minha mãe, né? Isso é uma coisa que acontece, como é que minha mãe está, mas chegar e chamar, mãe, será que... Não. Você acha que não deve, então? Não. Tem alguém que concorda com ela, discorda? Faustinho já abriu a coisa, ele vai querer falar. Manda brasa, Faustinho. Então, o que aconteceria se alguém evocasse, por exemplo, o Chico logo depois da morte? Pois é, uma boa pergunta. E aí? Eu morri hoje. É até uma brincadeirinha, tá? Eu morri hoje. Amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, Eduardo chega e fala assim: ô Faustinho, chega mais aqui. Isso. Como é que você vai saber que eu sou eu? Eu chamo um médium vidente e falo assim, vê a barriga aí, veja se é do Faustinho. Não, a pergunta que você tem que fazer nesse caso é assim, ó, como é que vão os meninos? Esqueci. Tem que perguntar como é que vão os meninos. Se perguntar que meninos, você fala, pode esquecer que não é ele. Tá? Pode falar, então não é ele. Se perguntar, mas como assim que meninos? Pronto. Mas voltando, né, no caso do Chico. Se evocasse, como é que seria? Porque nós sabemos que 99% do planeta não tem condição moral para isso. Normalmente morre. Pode ser que alguns morram por mortes naturais, coisa desse tipo, mas tem lá um tempinho de recuperação, de ajuda, de auxílio, de reparação, de refazimento do espírito em virtude, né? Por exemplo, eu vejo a minha mãe. Minha mãe está lá, não tem nada, não tem doença nenhuma, mas ela está... A gente percebe que o fluido vital dela está... Então, ela vai morrer de morte natural. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que teve um infarto, teve um derrame, uma morte fulminante, foi atropelado por um carro, atropelado por um caminhão, ou que foi soterrado numa guerra, ou que um prédio desabou, que ocorreu um terremoto e morreu. Então, não sei, aí
evocar, eu acredito que não seria de bom senso, tá? Em virtude de ser uma morte muito próxima, né? Um desligamento muito próximo. Mas tem gente que faz. E aí? E aí? Eu que estou Ficamos no... perguntando, fui eu que fiz a pergunta. Todo mundo leu, todo mundo ouviu o que veio aí. Então, eu acho que não deve, né? Mesmo por respeito e, assim, até como um ato de caridade mesmo com relação àquele espírito que retorna, né? Mas tem alguns casos, né, como esses espíritos que vêm como missionários, no caso do Chico e outros, que retornam ao plano espiritual numa condição, mas, mesmo assim, eu acho que não deve. Então, E lembre-se, hein, a palavra, a senha é como vão os meninos. então tá bom. Atenção, quem trabalha nos grupos mediúnicos aí do nosso cantinho. Se o Faustinho for dessa para melhor, a gente já sabe como que tem que chamar o Faustinho. E aí, Faustinho, vem cá. Se ele chegar para saber, então, olha, como é que vão os meninos. Ok. Fala aí, meu querido. Ou minha querida. Aide. Aide. Eu não enxergo nada, Aide. Então você tem que dar uma. Ei, eu sei, desculpa, eu devia ter me anunciado, né? Mas eu estava esperando você concluir aí. Uhum. O Eduardo, até onde meus pais eram vivos, eu nunca tive curiosidade de saber de ninguém, até porque eu não era ligada ao espiritismo, nem coisa nenhuma, não tinha nenhuma vontade de saber desse ou daquele. Era uma coisa que não passava na minha cabeça, vamos assim dizer. Não era uma coisa que eu entendesse ou, enfim, pudesse pensar. Quando o meu pai faleceu, eu tive o ímpeto de querer saber, mas eu não fui atrás disso. Pois minha mãe faleceu 3 anos depois, eu também fiquei inclinada a querer saber alguma coisa, né? Eu fui conversar com uma amiga minha, que era espírita. Né? Então, eu falei para ela, escuta, é possível? Quer dizer, eu nem sabia se era possível, né? Mas a gente ouve todo mundo falando, não, porque né, apareceu, mandou recado, e fez e aconteceu. Aí eu falei, é possível? Aí ela falou para mim assim, eu acho que você não deveria. Por quê? Porque você não sabe como é que eles estão, se eles estão bem, se eles ainda estão lá num período meio conturbado, né? Deixa eles se encontrarem, né? Se eles quiserem um dia manifestar qualquer coisa, eles vão e se manifestam, né? Eu nunca mais, eu aceitei aquilo como bom. A forma com que ela expôs me convenceu. E eu nunca mais fui atrás. Mas eu confesso para você, né? Eu acho que eles não querem conversar comigo, nunca mandaram nem o recado. Então, eu falo, eu falo que eu tinha curiosidade, tenho curiosidade, entendeu? Em que Uhum. pese algumas outras situações que já passaram também na minha cabeça. Uhum. Vai que já reencarnou. Chamando quem? Né? Vai que reencarnou, não sei. Não sei o tempo que se leva para isso, ainda não aprende nada disso. Então, fiquei pensando, não devo fazer. Mas eu confesso, a gente tem vontade de saber, sim. Que todo mundo, no frigir dos ovos, quer saber como é que está aquele que você amou. Uhum. E na esperança sempre de que possa vir uma resposta, está bem, ou quem sabe até se manifestar. Eu não sei como funciona isso, Então, mas vamos lá. pelo que Ah, nós estamos vendo aqui, você pode estar sendo até tendo uma resposta até
gozação, né? De um espírito mais arteiro, né? Uhum. Então, você pode como é que você vai ter certeza, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a me pautar nos meus sonhos, Uhum. porque alguns dos meus sonhos com a minha mãe foram bastante intensos, entendeu? Ela sempre, Uhum. nessa vida, trabalhou muito, era uma pessoa muito dedicada. Nossa, não tinha nem explicação, tanto que ela procurava fazer pelo outro, né? Mas eu me via com ela trabalhando, Uhum. crianças, sabe, num processo. Depois eu acordava e falava, gente, já pensou se manifestar dizendo que você sempre fica na dúvida se eu tenho quase certeza que o sonho não era um sonho. Eu estive com ela. Uhum. E o meu pai, por outro lado, com o jeitão dele, eu nunca conversei com ele em sonho. Eu o vi em sonho, me abanando a mão e me jogando beijo. Várias vezes, mas Uhum. sem se achegar. Então você fala, será que não está bem? Será que não pode falar ainda? Então, são questionamentos que, eu não sei, a gente não deve, mas eu confesso para você que eu gostaria que desse uma coisa de lá para cá, sabe? Para eu saber como é que está um. Eu espero que estejam bem, né? É. Então, o que os espíritos estão recomendando, primeiro dizendo assim, é possível, você pode até fazer isso. Mas eles respondem aqui que se deve chamar esses espíritos com cautela. Por quê? Porque, como você mesma disse, né, pode vir um espírito que não tem nada a ver, sabe mais ou menos da situação, sabe o que é, quem é você, tal, principalmente se for um espírito obsessor da família, então ele tem conhecimento sobre as coisas para até tentar tomar o lugar do ente querido que faleceu, né? E aí você vai perguntar coisas para ele e ele vai responder coisas que podem não ser nada verdadeiras, né? Então, a recomendação da sua amiga, há muitos anos atrás, é a mesma que a gente dá hoje para todo mundo, né? Ah, esse aspecto do sonho, né, de ter maior ou menor nitidez, né, e certeza de que esteve com um ente querido, tal, como é o caso seu com sua mãe, né, é a forma mais corriqueira. E isso aparece, isso acontece. Você nunca pode esquecer que entre você e o seu ente querido, né, a não ser que você, a ID, seja a própria médium, né, você nunca vai ter certeza de que quem está se comunicando com você ali é o seu ente querido que faleceu há poucos dias, né? Ou mesmo, no seu caso aí, de longa data, né, que já partiram seus pais. Realmente querer, né, saber como eles estão, ter a chance de conversar, tudo. E aí a gente, né, chega um momento assim e fala assim, tá bom, por que você gostaria de conversar com seu pai ou com sua mãe? Eu? Não, Não, não não, sei. não estou falando você, não, estou falando nós mesmos, uma Não, reflexão própria. eu só iria querer saber se está bem ou não. Eles estão bem? Será que não estão? Eles estão isso? Será que eles não estão? Né? Você vai falar assim, "Ih, pai, como é que é? Como que é onde você está vivendo, isso e aquilo? Vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Mas é Hum. engraçado, não, vai fazer só uma, né? Porque se eles falarem para mim, não estou bem, eu vou ficar apavorada, porque eles eram tão bons. O que A sobra gente, a gente não faz. Então, esse é um dos pontos, né, que a é, gente chama a atenção. Nós fazemos dos nossos pais, né, principalmente pela convivência de longa data,
os exemplos que eles nos deixaram, tudo, a gente sempre coloca os nossos pais numa Sim. categoria de espíritos bons, Sim. né? Se ele Podem falar, ser olha, mais, eu eles estou num. podem ser inferiores a nós. Então, não, mas não é isso. Se eles falarem assim, eu estou numa situação, eu que tenho, né, como a visão que você falou, tenho a visão de que eles são os melhores, né? Imagina, eu vou ficar preocupadíssima, né? Porque se eles não estiverem bem, eu vou estar onde? Então, e aí, não, mas mais do que isso, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: Eu estou brincando, bom, mas eu entendi tudo que você saber falou. se eles estão bem. Se ele não estiver bem, que controle que você tem sobre isso? Não, nenhum. Nenhum. O máximo que você pode fazer é orar por ele. E, sabendo se está bem ou não está bem, orar pelo nosso ente querido é sempre muito bem-vindo, a todo Né? instante. Verdade. Não, eu entendi perfeitamente. Eu que estou brincando, é que se eles falarem, eu estou mal, eu vou estar muito pior quando eu for. Muito melhores. É, Mas é isso aí. Obrigada, viu, Eduardo? Me tá esclareceu bom. bastante melhor, reforçou o que eu já devia ter sossegado. Talvez agora. É porque essa questão da evocação dos entes queridos é uma constante no meio espírita. É pela E não é saudade. só no meio espírita, muita gente que tem curiosidade. Pois não, eu acho que é a Cláudia, quem que está com C? Ou é Cecília? Cecília, Oi, Cecília, tudo bom? Você está sem som, tem que ligar o som. Pronto. Pronto, E essa mãozinha, como que eu tiro? Tirou. tirou. Então, é o seguinte, eu tenho uma semana que o Fernandinho partiu, né? Se despediu. Uhum, E eu recebi tanta vibração boa, tantas orações, que eu me senti assim, e estou ainda me sentindo, sabe o quê? Anestesiada. hum, Fiquei bem, fiquei firme todo esse tempo e tal, né? E até eu fico me perguntando, mas será que eu não deveria berrar, chorar, fazer tudo assim, aquela coisa, né? E eu não tô precisando fazer isso, né? Pode até ser que no decorrer aí dos dias, né, venha muita saudade, daí eu posso, não sei como me controlar, mas até agora tá tudo calmo, tudo perfeito. E ontem na nossa reunião que eu fui, né, retornei, o irmãozinho que veio fazer a finalização do nossa reunião, uhum. ele conversou lá um pouquinho, de repente falou, viu, irmãzinha, eu tenho um recado para você. Ele está com o pai dele. Aí, tá vendo? Meu Deus, era a única coisa que ele queria era isso. Então, olha aí. Meu Deus. Então Uma você não precisa ficar, confirmação, uma você não precisa confirmação querer para saber. você, né? No meu caso, eu não procurei saber, mas veio a Uhum. informação. E é uma informação importante, porque você sabia Muito que importante, e eu era. acredito. Pois é, muito bacana A isso. porta, filha, a porta. Deixa eu só te falar uma Então, coisa com relação a esses sentimentos que você sim, está tendo. Quanto mais compreensão nós temos, né, e a aceitação, esses dias atrás, a mensagem do Momento Espírita foi muito bacana, né, porque ele falava assim, nós estamos na margem do lado de cá, né? E aí eu só consigo ver o veleiro indo embora, eu só consigo ver o navio indo embora pelo lado de cá, mas eu tenho quase certeza que ele vai chegar no destino dele, né? sim. O avião que sai daqui, né? E vai chegar do lado Uhum. de lá, e vai chegar mesmo. Então, a não ser que ocorra um acidente, né? Esquecendo esse Sim, aspecto, quanto mais certeza nós temos, né, da continuidade da vida, menos sofrimento
nós apresentamos. Você entendeu? Sim. E Uhum. você realmente não precisa sofrer. Nós sabemos que vamos encontrar. É lógico que você vai ter momentos de solidão. Sim. Você vai... Ah, seria legal o Fernandinho estar aqui. Né? Sim. Então, quantos anos de vida em comum, não é mesmo? Mais de meio século. Então, não é? Aí, quando a minha mãe faleceu, né, foi numa terça-feira à noite. Aí, o enterro dela foi na quarta-feira de manhã. A gente passou, ou quarta-feira à tarde, foi quarta-feira à tarde. Aí a gente passou uns momentos lá e na quinta-feira eu voltei para Campinas e tinha uma reunião no meu departamento e eu fui para a reunião. Eu, inclusive, fui trabalhar, né? Bom, muita gente falou assim, nossa, mas você está aqui? Então, nossa, né, como se eu fosse um filho desnaturado, que não estivesse de luto lá, pensando na minha mãe, né? Eu falei, gente, minha mãe morreu, ela foi enterrada. O corpo físico está aí, eu sei que ela está viva, porque eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito que ela vai se comunicar comigo uma hora dessas. Então, está tudo em frente, que é basicamente o que você está falando, né? Quer dizer, você vai ficar se lamuriando o tempo inteiro? Não, não tem porquê. Você conhece, né? E não precisa você perguntar, e aí? A gente sabe que teve a assistência. A gente teve uma confirmação dessa assistência quando vem por um médium, né? E, um recado para você, ele está com o pai, que você sabia que ele queria estar com o pai. Então, essa é a confirmação mais bonita que você tem da assistência. Isso. Então, ele está bem. E agora, é vida que segue. Quando chegar a sua hora, você vai se encontrar com ele. É isso. É. Né? E ele mostrou muita firmeza durante esses 2 anos. Uma doença que, às vezes, destrói a pessoa em 2 meses, ele foi pescar, ele participava de tudo que convidavam a gente, viajamos bastante, sabe? E aproveitamos esse tempo. Em vez de ser um sofrimento, ele começou a enfrentar as barreiras dessa doença e saía de todas. Saía sempre bem. Tá vendo? Até agora, no dia que ele foi entubado, eu entendi essa intubação como uma salvação para ele, porque até então, até eu estava achando que a gente ia comemorar sábado passado, né, as nossas bodas de ouro. Então ele aceitou a intubação, a médica veio, falou, né, então ele ficou sedado. Quando fizeram outros exames, a doença já estava alastrando e paralisando os órgãos. E quando chegou no pulmão, começou a tossir, então entubaram ele para ele poder ter uma tranquilidade para dormir, né? E aí foi que ele colocou isso na sexta de manhã, sábado, domingo, segunda, terça-noite ele se despediu. E deu tempo da gente preparar uma porção de coisas, sabe, que precisava ser feito, com ele ainda vivo. E ele parece que esperou. Mas ele foi muito contente, mesmo para a UTI, tirou até uma foto com fraldão, sabe, que nem o Rambo. Ele é engraçado, não era engraçado, ele é engraçado. Então, ele colocava, ele enfeitava tudo o que estava acontecendo com ele, estava com uma neuropatia,
que não deixava ele, tipo assim, não conseguia sair da chalana para o barco. Então, precisavam ajudar e colocar ele lá, né? Então, ele precisou de muita ajuda. Mas o áudio que ele mandou para um sobrinho meu lá de Jaú, ele falou, nossa, tô sem força nas pernas, né? Quando eu chegar em Paulínia, eu vou voltar na médica, né? Que estava fazendo um tratamento a laser nas pernas. Sim. Então, ele falou, mas eu estou muito feliz, eles me colocaram no barco, eu fico aqui o dia inteiro. Para mim, já está tudo bem, ele falou. E eu estou muito, muito, muito feliz. Foi dessa forma. Sempre aproveitando a ocasião que ele se encontrava mesmo com as dificuldades. É isso aí. Então, você acha que eu vou ficar chorando? Eu não vou. Não tem porquê, né? Não sei, né? Mas eu estou firme, graças a Deus. Só agradecer tanta ajuda dessa casa. E não tem por... Se você quiser chorar, pode chorar, porque ninguém... Também posso. Não tem também. Muito bom, Cecília. Obrigado. Mas está tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Ficamos felizes, fico feliz que você está aqui. Hoje você que vai fazer a prece. Já terminou? Não. Não. Ainda não. Tá bom. Não. Obrigado. Vamos lá. Estou aqui, mas eu acho que não deve evocar, não. Eu também acho. Muito bem. Tá bom? Porque a notícia vem sem... A notícia, por merecimento, vem sem a gente até perguntar. É isso mesmo. O Faustinho está falando um negócio para ler aí. Oi, Nilza. O Faustinho está colocando um texto para ler aí. Acho que é para o Evangelho. Eu fiz o Evangelho hoje de manhã e caiu aqui. Ó. Caiu o quê, Faustinho? Eu fiz o Evangelho e caiu de manhã hoje e caiu nessa página. Está me ouvindo bem? Agora estou. Deixar os mortos ou cuidado de honrar seus mortos. Uhum. Pois é. Mas nós estamos estudando o fenômeno mediúnico, né? Então, há a possibilidade, a resposta dos espíritos é sim, há a possibilidade. Deve, ele diz, com muita cautela. Pode? O espírito pode? Pode. Vale a pena? Não, tem que ver as necessidades, né? Tanto do espírito quanto nossa. E muito cuidado, muita cautela. Então é nesse sentido. É lógico que também no Evangelho e em outras partes, né, da literatura espírita fica bem claro que tem que ter muito cuidado, né, nesse trato, né, com os entes queridos que já partiram. A comunicação ocorre, existe, e tem várias formas de ocorrer, por exemplo, pelo sonho, que é a forma mais elegante e mais privativa possível, não é? Que o que interessa é o contato nosso com o nosso ente querido. Somos nós que estamos querendo, não são os outros. Então, o sonho ainda é a forma mais fácil. Entretanto, e mais objetiva. Entretanto, como nós não sabemos o estado, né, em que se encontra o nosso ente querido no plano espiritual, nós temos que ter cautela em querer esta comunicabilidade. Então, é esse ponto que os espíritos estão falando, de ter muita cautela. Pergunta 34, é isso? Sim, 34. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? Algumas vezes. É como se vos arrancassem do sono antes que estivesseis completamente despertos. Há, entretanto,
os que com isso não ficam nada contrariados. E é mesmo que isso ajuda a sair da perturbação. Interessante. Tá vendo só? É? Então, agora vamos imaginar que o espírito do nosso ente querido, né, que a gente pensa que conhece, que acha tão bom que, na verdade, ele tem coisas ocultas em seu espírito que seria muito melhor para ele, né, ficar no estado de perturbação durante um tempo maior do que logo a seguir, né? Mas pode ocorrer? Pode. Eu já contei aqui, a minha avó, por exemplo, minha avó materna, ela teve um infarto no sábado à noite, todo mundo foi para lá no domingo, após o enterro, todo mundo voltou para a casa do meu avô, né, que estava sozinho e tal, e o pessoal ia tudo, cada um para o seu lugar, e o meu irmão mais novo, aliás, esse que faleceu agora há pouco, em outubro, né? Olha, já faz agora há pouco, faz um ano já. Ele começou a sentir muita dor no coração e estava com muita dor, muita dor, muita dor. Meu pai ficou assim, olhou, falou assim: ó, gente, vão tudo lá para dentro, vamos lá, vamos fazer prece, né? E a minha cunhada, que estava desenvolvendo a mediunidade, começou a se torcer assim para trás, ficou completamente como uma tábua reta, né? E, de repente, ela levantou, sentou assim, olhou em torno, estava todo mundo lá, né? Ela olhou, né? E depois virou para o meu pai, fixou nele e falou assim: ô Hélio, tudo bem? Né? E aí o meu pai imediatamente percebeu que era a minha avó, né? Se comunicando ali, naquela hora. Ela disse assim: estamos todos bem e com certeza a senhora também está assistida. Ah, então eu fui, né? Foi. Que bom. Então eu vou com todo mundo, vou com esses irmãos. E foi embora. E acabou a dor do meu irmão, acabou a minha cunhada, ficou totalmente arrependida, todo mundo foi embora, feliz da vida. Minha avó tinha acabado de falecer e deu a comunicação ali, dizendo que estava bem. Então, ela despertou exatamente nessa situação aqui, ó, né? Então, ela estava assistida. Ela veio, trazida pela equipe espiritual, junto da família, para poder, né, fazer o desligamento completo. Agora, cada um é um. Nós não sabemos o que pode acontecer. E se ela não estivesse assistida? E se ela estivesse morrendo de medo do que tinha acontecido? Não é? Agora, ela não foi evocada, né? Nas reuniões que nós fazíamos, sempre, nós não evocávamos os espíritos, nós não os chamávamos, né? Então, foi um estado mediúnico que o meu irmão, que não tinha mediunidade desenvolvida, né? Mas ele estava apresentando um quadro de assédio de um espírito doente, né? E meu pai falou: vamos orar, vamos fazer preces, e fomos fazer preces, e acontece esse fenômeno, né? Então, graças a Deus, ficou uma coisa muito linda, muito, muito bonita, né? Mas podia despertar num estado de desespero, né? Porque não é todo mundo que tem a tranquilidade em saber que partiu para o plano espiritual, né? Mesmo, mesmo nas reuniões mediúnicas nossas, em que temos irmãos que chegam, quando finalmente são esclarecidos,
dessa situação, né, aí ficam desesperados, querem voltar, querem retomar a vida no corpo físico e assim por diante. Não dá. Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos ver, então, né? Ele foi muito claro. Algumas vezes é possível, né? Vamos em frente. 35. Como o espírito de uma criança morta em tenra idade pode responder com conhecimento de causa quando em sua vida não tinha ainda consciência de si mesmo? A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas, liberto da matéria, goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode conservar na sua linguagem alguns traços característicos da infância. Aí tem uma nota. A influência corporal que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança se faz igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem, durante algum tempo, serem ainda deste mundo. Não é, pois, de se admirar que no louco o espírito se ressinta ainda dos entraves que durante a vida se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois da sua morte. Ok. Então nós temos aqui 2 pontos importantes, né, para analisarmos, ok? O Kardec trata da criança e depois trata da loucura, né, de uma criança que parte por plano espiritual e a, a de um louco, né, de uma pessoa que foi louca, né, durante a sua vida. Muito bem. Pode, então, a criança se manifestar? Bom, enquanto a criança está viva na Terra, né, a sua alma, ou seja, o seu espírito, né, ele está envolvido, né, e pensa como criança, se comunica como criança, né? Aí ele diz assim, porém, desprendido da matéria, né, goza das suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, o que nós percebemos muitas vezes, né, é que o espírito muitas vezes mantém no plano espiritual a sua condição de criança, da criança que ele foi na Terra, na última encarnação. Então, até mesmo crianças um pouco mais velhas, né, e que vai, vamos dizer assim, vai crescendo no plano espiritual, né, como se fosse uma criança, né? Então, ele conserva ali a lembrança da última encarnação. Agora, em tenra idade, geralmente o espírito
quando vai reencarnar, ele entra num estado de torpor, né? E toda a sua condição mental, lembranças de vidas passadas, tudo aquilo está no estado dormente, né? E conforme se desenvolve o feto e nasce a criança, né? Ele vai ter que treinar o novo corpo para responder às suas ânsias de falar. Então, quando a gente nasce, o nosso espírito, né, vai tendo que moldar o novo, moldar no sentido de usar bem, né, o novo corpo físico, que ainda está em formação. Ele vai treinar o cérebro, né, as partes do cérebro que vão nos dar o controle motor fino, né? A gente entender as imagens, para formar na nossa mente as imagens, treinar a audição, tudo isso daí é um desenvolvimento que vai ocorrendo naturalmente. Ora, se o espírito desencarna um pouco antes de começar todo esse desenvolvimento, todo esse treinamento, normalmente o espírito deve ficar no estado de uma certa perturbação, percebe que a criança morreu, né? Aquela criança que era ele, né? Que o corpo físico morreu e ele, então, recobra sua condição de espírito para tentar, mais tarde, uma nova reencarnação. E aí ele vai falar, não como a criança, né? Ele vai falar como um espírito conhecedor de tudo aquilo que ele já tinha na sua estrutura mental, ele pode conversar, né? Então, esse é um dos aspectos. E aí, o Kardec fala, né, da questão, ele sugere, né, a questão da loucura, né? E o que acontece, né, é que um espírito, né, que tenha vivido num estado de loucura na última encarnação, e aquilo como uma prova para ele, e ele tenha passado bem na prova, né, ele pode recobrar a lucidez assim que desencarnar, né? Entretanto, durante o estado de perturbação, que pode variar muito entre nós, entre esses espíritos aí, né? De repente, ele pode continuar pensando, né, que não morreu, porque ele se sente vivo. E aí, ele vai manifestar os seus pensamentos, sua forma de ser, da mesma maneira que ele manifestava durante o seu estado de espírito encarnado, né? E vai precisar ser esclarecido da situação, e assim por diante, né? Vocês percebam que o Kardec, muitas vezes, durante o livro dos médiuns, né, ele parece até, a pessoa fala assim, nossa, mas como o Kardec, né, a resposta dos espíritos é assim tão seca, né? Por exemplo, os espíritos puros só conversam com aqueles que são puros, né? Não, daí você dá uma entendida na coisa, né? Mas o Kardec, em muitos momentos, fala do alívio que os espíritos sofredores nessas condições têm quando recebem uma prece. Então, ele fala esclarecer, explicar para o espírito e fazer preces por ele, né?
que isso é muito bom para os espíritos. Certo? Então, muitos e muitos espíritos, no plano espiritual, mantêm essas características. Outros não. Né? Então, é muito importante, né, que a gente entenda que o espírito, ao partir, né, para o plano espiritual, vai demorar mais ou menos tempo para recobrar a sua consciência e poder falar, né, conosco, qualquer que seja a situação dele no plano espiritual. Né? As nossas evocações ou os nossos esclarecimentos, né, geralmente tendem a ajudar o espírito a conhecer a sua nova condição, a perdoar, né, e aprender, e partir para um aprendizado. Essa é a ideia. E o espírito, geralmente, depois de um certo tempo, ele retoma a sua lucidez. Né? Normal. Ok? Vamos em frente, então? Perguntas, comentários? Não dá mais. Eu acho que agora acabou. Acabou. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar para a próxima aula. Sobre essa pergunta aqui. Eu tenho uma dúvida, mas vou deixar para a próxima aula, tá bom? Sobre a questão da loucura. Não. É sobre a criança mesmo. Sobre a criança. Então, vamos colocar, então, que a gente parou nessa pergunta, embora a gente já tenha lido tudo, né? A pergunta 35, tá bom? Tá bom. Aí você faz a pergunta e aí a gente retoma ela e vai em frente nas próximas. É uma dúvida só que eu tenho. Aí eu pergunto, tá bom? Tá bom. Ok, então. Muito obrigado por me auxiliar hoje. Imagina. Cecília, você faz a prece para nós? Sim. Então, tá bom. Por favor, pode fazer. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos por esse estudo, por essas lições que tanto nos auxiliam para a nossa evolução espiritual, para cuidar melhor da nossa mediunidade. Agradecemos, Senhor, por todos os nossos irmãos que conosco também estão aprendendo. Agradecemos também pela ajuda da equipe espiritual do nosso cantinho, que com tanto respeito sempre estão nos carregando no colo. Agradecemos também ao nosso irmão Eduardo, que incansavelmente sempre se coloca à disposição para nos auxiliar. E que esta prece, Senhor, que ela possa ficar na sala 1 do nosso cantinho, para que nossos irmãos possam utilizá-la para todos os pedidos de socorro que lá chegam a todo instante. Que esta prece também possa envolver o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor e sofrimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa